Hebreus 2, começando no versículo 1, a Bíblia diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum vos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por tudo, Senhor, que tem feito. Obrigado por a sua palavra e esse tempo que nós podemos estudar a sua palavra. Eu peço as suas bênçãos sobre o estudo hoje à noite, que nós podemos aprender e um pouco mais sobre esse livro de Hebreus. Eu peço que o Senhor dê os meus pensamentos e as minhas palavras, que eu possa falar o que o Senhor quer e que o Senhor pode falar para os nossos corações. Nós pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém. Aqui entrando em Hebreus capítulo 2, a semana passada nós vimos muito sobre o capítulo 1, que está falando muito sobre Cristo em si. Fizemos a introdução lá, havendo Deus, e aí ele já entra que ele falou pelo seu filho, e ele está falando que o seu filho é melhor do que os anjos, e ele vai falando, né? Ele vai falando do Velho Testamento, e está falando dos Salmos, e do Isaías, e Miqueias, e vários livros do Velho Testamento, que ele está se referenciando sobre Cristo e sobre os anjos, e como Cristo era melhor do que os anjos, e realmente o Filho de Deus, e o anjo nunca era isso. Ele termina aqui, capítulo 1, que, se você lembra, os capítulos foram colocados depois para que nós pudéssemos achar o nosso lugar. Mas esse aqui é uma carta. Aí ele vai já entrando no capítulo 2 aqui, é a próxima palavra que ele vai falar aqui na carta. E tem uma divisa aqui, esse divisa é só para nós ter mais facilidade de achar o nosso lugar na Bíblia. Mas aqui entrando no capítulo 2, ele fala portanto. Por quê? Por causa do fato que Cristo é melhor do que os anjos. Ele está falando, por isso, por causa que eu tenho acabado de falar, que Cristo é melhor do que os anjos, que Ele é o Filho de Deus, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Ele está falando, olha, temos os anjos. Os anjos são importantes, são uma coisa que nós nem podemos entender, é uma coisa celestial. Mas Cristo é melhor ainda do que esse anjo que é celestial, mensageiro de Deus. Cristo não é um mensageiro de Deus, ele é o Filho de Deus. Então, se nós, lembra que ele está falando para os judeus salvos. O judeu era uma pessoa que, quando um anjo veio, várias vezes no Antigo Testamento, veio anjos para eles, para falar para eles fazer uma coisa. Um anjo falou com Abraão, um anjo falou com... agora eu vou esquecer todos que foram... Josué falou com o anjo, Gideão falou com o anjo. Tem muitos que falam com anjos, e quando o anjo mandar fazer algo, você sabe que é uma mensagem de Deus. Como
nos tempos antigos tinha reis, você tinha os cavaleiros, né? E os reis de uma terra. Sim, se um rei naquela época mandava o seu mensageiro, se ele mandava o seu mensageiro para uma cidade, para uma casa, para algum lugar, para um senhor lá, para um duque, não sei, aquela pessoa receberia aquele mensageiro como que fosse o rei em si, porque foi mandado do rei. E os anjos foram recebidos assim, foram recebidos como mensageiros do rei. Eles são tratados como se fossem as palavras do rei em si. Mas quanto mais ainda, quando o rei em si vem, quando o rei fala, faça isso, para o seu rosto. Ele está lá com você falando, o rei da terra, o rei daquele reino lá. Ele vem para a sua casa, ele fala, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Qual você vai com mais pressa fazer? O mensageiro do rei, o rei. Eu vou servir o rei com pressa, né? Eu vou fazer tudo que ele pede. Se ele está lá falando para mim, eu vou fazer com tudo que eu posso a fazer a vontade do rei. Aqui é a mesma coisa. Sim, os anjos, eles são importantes. E o judeu, ele escutava os anjos, eles obedeceram o que o anjo mandava a fazer. Ainda mais, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Por quê? Porque agora tem falado do Filho, agora tem falado do Cristo, e nós precisamos, como crentes, ouvir o que Cristo tem nos falado, e nós precisamos atentar com muito mais diligência para as coisas que temos ouvido. E nós temos aqui nas nossas mãos a palavra de Deus, a Bíblia completa. Nós sabemos o que o nosso rei tem nos mandado, tem falado. Ele terminou a Bíblia, lá no Apocalipse. Quando fala amém lá, é o amém. Acabou. Nós temos a palavra de Deus, nós temos as palavras, até em vermelho aqui, as palavras que Cristo em si falou com a sua própria boca. Nós temos a palavra de Deus. E nós deveríamos estar com tudo, nos atendendo o que a palavra de Deus nos fala, obedecendo o que a palavra de Deus nos fala. Porque esse aqui é a palavra do Filho de Deus, a palavra do rei, não do anjo, que é um humilde mensageiro do rei, mas do rei em si. E nós temos um dever de obedecer o que Deus tem nos falado a fazer. Versículo 2, por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quando o anjo mandou a fazer algo e alguém desobedeceu, esse anjo foi mandado de Deus. Aquela desobediência foi punido, porque eles estavam desobedecendo o que Deus tinha mandado para eles fazer através do anjo. E se esse desobediência foi punido, foi castigado, eles pegaram a justa retribuição, quanto mais ainda se nós não obedecemos o que Deus tem nos falado a fazer,
como nós vamos escapar da punição do nosso pecado. Mas graças a Deus, aqui ele está falando de quê? Da salvação. Ele está falando o seguinte: olha, Cristo veio para esta terra para fazer o quê? Para morrer numa cruz dos nossos pecados. Eu acho que todos nós aqui já temos aceitado Cristo como nosso Salvador. E essa é uma coisa que, para você entender o que o texto está falando aqui, ele está falando para eles: olha, não tem como escapar à punição do pecado. Se Deus tem mandado seu filho, e seu filho falou, é o seguinte: eu vou morrer pelos seus pecados, eu vou ser castigado em vez de você, para que vocês possam ser salvos. É só aceitar a salvação e obedecer naquele passo de aceitar a salvação, e eu vou então tornar o seu Deus, e você vai se tornar o meu povo, ou a minha igreja, né? O meu filho. Se Deus tem falado que esse é como que é, então se nós rejeitamos o que Jesus tem falado, como nós, se mesmo rejeitando um anjo vem a punição, como que nós podemos, rejeitando a salvação, a graça de Deus, a salvação em Cristo, como que nós vamos escapar então a punição que vem por causa dos nossos pecados? E graças a Deus nós temos aquela salvação que vem por causa dele. E nós não precisamos temer retribuição, né? Aquele punição, o que nós devemos, né? O que é devido a nós é a morte e o inferno só. Mas nós não precisamos a receber aquela punição por causa da salvação. Mas lembrando disso, sim, nós temos a salvação. Nós estamos já livres, se nós temos aceitado a Cristo. Nós já estamos livres daquela punição do pecado. Mas tem bilhões de pessoas no mundo que não têm aceitado a salvação. E como eles vão escapar de tão grande salvação, se mesmo desobedecendo, rejeitando o que o anjo tem falado, traga aquela mesma punição? Cristo morreu numa cruz para que todos pudessem ser salvos. Mas quantas pessoas no mundo vão rejeitar a Cristo ou nunca vão ter a oportunidade de ouvir sobre Cristo? Mas a punição do pecado não tem escape a não ser a salvação, a não ser Cristo. E se nós não estamos falando para eles sobre a salvação, sobre o que Cristo tem feito nas nossas vidas, se nós não estamos compartilhando o que alguém compartilhou com nós, eu acho que ninguém aqui só por acaso achou a salvação, né? Achou? É isso, realmente. Ninguém aqui achou sem ajuda. Alguém falou com você sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre a salvação, seja um pai, seja um pastor, seja uma pessoa na rua, não sei. Mas alguém falou com você sobre Cristo, sobre a salvação, provavelmente várias vezes. E depois nós recebemos a salvação. Quanto mais então nós devemos
falar para outras pessoas que nunca têm ouvido, compartilhar com eles. Olha, eu era perdido como você, mas alguém falou para mim que eu poderia ter a salvação. E falar para eles, olha, é simples. Cristo fez a obra, é só aceitar. Aceitar Ele como nosso Salvador. E nós podemos então ajudar a livrar aquela pessoa da punição que vem por causa do pecado. Porque olha, sem Cristo não tem escape. As nossas obras não são suficientes. As nossas obras nos olhos de Deus são nada. Impureza. As nossas obras são porque nós estamos muito gratos que o nosso Deus nos livrou e nos salvou. Ele nos fez uma criatura nova para as boas obras, não por causa das boas obras. E nós podemos compartilhar com as outras pessoas, olha, eu recebi algo, a coisa melhor do mundo que eu recebi. E eu posso então compartilhar aquela bênção para uma outra pessoa, mudar a vida daquela pessoa, só por causa de algumas palavras, só por compartilhar o que nós já temos ouvido. E se nós somos fiéis a buscar a Deus e fiéis a buscar outras pessoas, para outras pessoas para o nosso Deus. Então, eu não sei quantas pessoas podem então escapar daquela punição que vem por causa do pecado, simplesmente porque nós tínhamos a coragem para falar, olha, eu não fiz nada, mas alguém falou para mim um dia que eu iria receber a salvação. Eu posso falar com você sobre isso? Porque, conforme está falando aqui, não tem escape. E se nós não fazemos a nossa parte para falar para as outras pessoas, quando a vida acabar, nós voltamos para o céu, seja pela morte ou pelo retorno de Cristo, eu acho que nós vamos ficar, não sei se triste é a palavra certa, eu acho que Deus vai mostrar para nós, olha, você poderia ter feito mais. Eu mandei meu filho para quê? Para você viver uma vida só você veio uma salvação e você está nem aí com as outras pessoas perdidas e indo para o inferno. Eu te salvei para quê? Só para sentar ali no banco e ouvir a palavra de Deus, mas não mudar nada. Mas se nós podemos compartilhar o Evangelho de Cristo, outras pessoas podem receber o Evangelho por causa de nós. Quando nós chegamos para o céu, olha, vai ter pessoas lá que nós nunca conhecemos que vão falar, olha, eu estou aqui por causa de você, porque você alcançou tal pessoa, ele alcançou fulano de tal, e ele me alcançou. Nós não podemos ver o impacto que as nossas palavras têm, o impacto que o Evangelho de Cristo tem, e se nós somos fiéis, porque nós temos ouvido, então nós temos recebido do Rei, do Filho de Deus, de Cristo, nós podemos então compartilhar com outras pessoas e eles podem aceitar a salvação. E Deus pode transformar a vida deles.
eles podem alcançar outras pessoas que você nunca poderia ter alcançado. E olha que o poder do Evangelho de Cristo não é só em mudar a sua vida, mas é mudar as vidas das outras pessoas por causa de você, por causa de Deus, o que Deus tem feito através de você, mas com pessoas que você nunca conheceu. Mas se nós somos aquela pessoa que nós temos ouvido as palavras do Rei, até aceitado as palavras do Rei como verdades, mas nunca obedecemos às palavras do Rei, como escaparemos? Sim, nós já temos escapado do inferno. Nós vamos escapar da tristeza de não ter feito o suficiente. Daquele sentimento de que eu queria ter feito mais, mas agora é tarde demais. Nós só temos uma vida para viver. Nós só temos quantos anos aqui nesta terra? Menos que 100. Alguns de nós temos muito menos que isso agora. Vamos usar o nosso tempo para não só ouvir o que o nosso Rei tem falado, mas para falar tudo isso. Vamos ver o que Deus pode fazer. Quem sabe? Talvez quando nós chegamos no céu, talvez aqui nós só alcançamos uma pessoa. Mas quando tudo é contado, aquela pessoa foi para alcançar outro, aquela pessoa foi missionário para não sei o quê, aquela pessoa começou na igreja lá, uma pessoa de milhares. Esse é o poder do Evangelho de Cristo, do nosso Rei. Vamos à frente, obedecendo o que o nosso Rei tem nos mandado a fazer, vivendo uma vida pura, mas também compartilhando o Evangelho de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por a Sua palavra. Obrigado que nós temos recebido a salvação. Obrigado que nós podemos ter a certeza que nós vamos para o céu. Nós não precisamos temer a punição do pecado. Mas Deus, nós temos muitas pessoas ao nosso redor que eles não conhecem o nosso Rei. Eles não são cidadãos do céu. Eles não sabem que tem uma punição por ter rejeitado o Filho de Deus. Que nós podemos fazer a nossa parte. Sim, viver uma vida obedecendo o que nós temos ouvido, fazendo o que é certo, mas também que nós podemos falar para outras pessoas, convidar outras pessoas para ser cidadãos do céu. É o país mais fácil de entrar na cidadania. É só aceitar Cristo. É o país melhor do mundo. Mas que nós podemos estar compartilhando o que para nós foi compartilhado. As boas novas que não é nós, mas é você. E que nós podemos um dia ver o que o Evangelho de Cristo fez através das nossas vidas. Mesmo sendo o nosso impacto aqui nas nossas vidas pequeno, aquele impacto pode ir para frente, impactar milhares de pessoas, se o Senhor quiser. Nós pedimos que nós podemos ser fiéis a compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu peço, Senhor, as suas bênçãos sobre o restante da nossa semana. Eu peço as suas bênçãos sobre o nosso pastor, por segurança.